Se você puder, 1 Pedro capítulo 1. Plano perfeito. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 17, do verso 18, nós vamos ler o 18, 19 e 20. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer: pois vocês sabem que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram resgatados dessa sua maneira vazia de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido desde a fundação do mundo, revelado por amor de vocês, nesses últimos tempos. Nós vimos uma encenação, o tema para esse culto, o tema para essa peça, aquilo que cantamos, tanto o Ministério de Louvor conosco, como as crianças. Elas falaram: Jesus, Bruninho, o plano perfeito. Mistério da graça. E quando a gente fala de planos, Bruno, você que é um cara planejado, plano envolve risco. Obviamente tem um planejamento, tem uma fase prévia, mas você está pensando nos riscos que podem atrapalhar esse bendito plano, Mauro. E depois você vai para a fase da execução e você almeja que, executando aquilo que foi planejado, você tenha o resultado esperado daquele plano, irmã Sara. E eu vi alguns posts e de fato é verdade isso que foi compartilhado, que em uma semana muita coisa pode mudar. Porque afinal nós vimos a encenação das crianças bradando Hosana, encenando a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, e que ao final daquela mesmíssima semana ele estaria sendo pregado em uma cruz, com uma multidão que agora não falava mais Hosana, mas sim crucificam. E a bem da verdade é que essa semana, irmão Jefferson, era parte, na verdade, de um grande e maior plano. Ela não começou ruim e terminou boa, ela nunca saiu do planejado. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 24, então, quando ele encontra discípulos dando as costas para Jerusalém, irmã Érica, indo agora para uma cidade chamada Emaús, eles estão frustrados. E chegam a confrontar o próprio Cristo, dizendo: você não sabia do que está acontecendo, você não sabe do que está acontecendo. Nós esperávamos que ia ser diferente. Nós esperávamos que ia vir o Cristo e nos resgatar aqui do poder do império e libertar Israel. E ele foi crucificado. Que vergonha, Egésio. E aí a Bíblia vai nos relatar então que Cristo, voltando para o Antigo Testamento, começava a relatar as coisas que diziam a respeito dele mesmo. Esse plano, Fabrício, esse plano que não começou nem sequer pós-pecado. Esse plano que é perfeito, esse plano que vem de eternidade. E que nos conduz então, Fabrício, para a eternidade. Ele não acaba naquela semana, ele sequer acaba na crucificação, tampouco acaba na ressurreição. Ele nos conduz a um lugar de relacionamento eterno com o Pai, Luiz. E esse é o plano perfeito. Quando nós lemos então 1 Pedro, a partir do verso 18, ele diz: olha, vocês sabem que não foi com essas coisas perecíveis. O resgate de vocês, ele não é perecível, porque senão daria a vocês apenas algo também temporário. Resgataria cada um de nós também de uma forma apenas temporária. Mas é esse precioso sangue de Cristo, que também não nasce ou também não surge simplesmente quando vem do ventre de Maria, irmã Sara, mas que existe desde a eternidade, em relacionamento de amor com o Pai. E só um Redentor eterno poderia nos dar então uma vida eterna. João Calvino ele vai dizer que Cristo foi designado desde a eternidade como Redentor, mostrando que a nossa salvação está firmada em um propósito imutável de Deus. Verso 20, então, diz que ele foi conhecido antes da criação do mundo. Esse relacionamento,
existia e o Cristo existe desde antes da fundação do mundo, mas a nós foi revelado. E o que acontece, pastor Edmilson, você sabe isso muito bem, na Bíblia é uma revelação progressiva do próprio Deus. Ele vai desvendando, ele vai revelando-se progressivamente. E as Escrituras vão a todo tempo apontando para Cristo. E esse plano ele é eterno, esse plano é perfeito. O plano de Deus ele é, portanto, eterno. E a beleza, irmã Maristela, dos planos de Deus é que, segundo Jó, portanto, segundo as Escrituras, os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó capítulo 42, Jó já no final desse escrito, então, ou a Bíblia já mencionando o final da história de Jó. Depois de muito sofrimento, depois de muitos questionamentos, depois de muito diálogo, Jó 42, 2 vai dizer: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. É também em meio ao exílio que o profeta Jeremias vai dizer que Deus tem planos para nós. Deus, pela boca do profeta, vai dizer: porque eu sei, seu Luiz, os planos que eu tenho a respeito de vocês, e são planos de paz. Nossa pergunta, então, quando nós olhamos para esse plano perfeito é: você tem vivido na confiança desse Deus que governa toda a história? Que os planos não podem ser frustrados. E que o plano de salvação para a minha e para a tua vida foi perfeitamente executado. Você vive com essa certeza que não é na tua força, é no plano imutável de Deus, que é eterno. Final do verso 20, ele vai dizer então que ele foi revelado em favor de nós. Quando nós olhamos para a Páscoa, eu e você caminhando para entender que a Páscoa é mais do que, Mauro, uma revelação desse plano de Deus. Ela é um convite, Grace, para que eu, você, para que nós aqui nesse lugar possamos então nos tornar partícipes desse plano eterno de Deus. Não é simplesmente, Jefferson, Deus revelando: olha o que eu fiz, é Deus convidando, você quer ser parte. O plano de salvação não é apenas Deus revelando para nós: olha que maravilhoso, tudo que eu planejei deu certo. É dizendo: Rosana, você quer ser parte, foi por você. Foi por amor, foi para que você tivesse acesso, obrigado Mike, a esse plano eterno de Deus. Obrigado. Que Deus te abençoe. Foi por você. Por isso que em Lucas 24, nessa história dos discípulos de Emaús, Deus, ou Cristo, melhor dizendo, ele está quase que com o coração dolorido, Jesus dizendo: como vocês custam a entender? Como vocês custam a entender as coisas que os profetas falaram? Como vocês custam a entender? Eu já venho revelando isso há tanto tempo e agora vocês se entristecem com a cruz. Era exatamente isso que era parte do plano. Minha oração é para que eu e você não custemos a entender. Não custemos a nos render. Saibamos, portanto, que essa Páscoa que celebramos é mais do que uma história. É um convite a cada um de nós. São os braços abertos do Pai dizendo: venham. Por vocês não conseguiriam e nem conseguem. Eu abri o caminho. Eu paguei o preço. Foi o Cristo que disse: está consumado. E porque está consumado, sim, eu e você agora podemos ir nesse caminho de graça, misericórdia, pisando cada passo em fé, a caminho do Deus Pai, em nome de Jesus. Que não passemos mais uma Páscoa admirando a história, Maiara. Tão bem narrada, Maiara, parabéns. Que nós não nos acostumemos simplesmente a ouvir: eu conheço, Fabrício, eu conheço. Quantas vezes você já viu a encenação? Quantas vezes o seu coração já doeu, Marcinha, vendo a encenação do Cristo? As marteladas, certamente não um Cristo tão bonito quanto o nosso aqui, mas você já deve ter visto algum Cristo encenando. Cadê a Kate? Está ali, aleluia. Olhos de fé, amém, Cristo. E não tem como a gente não se alegrar quando a gente começa a cantar, meu irmão: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu.
Essa mensagem é tão poderosa porque ela não é simplesmente um anúncio emocional, é uma verdade viva, é Cristo vivo em nós, a esperança da glória. E porque esse sepulcro abriu, eu e você agora também temos esse caminho aberto a Deus, o Pai. Portanto, a Páscoa é esse convite para que eu e você nos tornemos partícipes, através do sangue derramado de Cristo na cruz, que pagou o preço por mim e por você. 1 Pedro, então, capítulo 1, verso 18, o texto que nós lemos, ele nos dá isso, irmã Luciana, como uma verdade consumada, o que de fato é. Ele diz: vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos dessa maneira. Não é que a gente vai ser, Guilherme. Não é que talvez, não, esse plano ele foi um sucesso. Nenhum fator externo foi capaz de tirar os planos ou frustrar os planos de Deus. Pode subir quantos impérios quiser. Pode subir, pode continuar subindo. Podem continuar se levantando poderosos contra a mensagem de Cristo. Ela continua maior e mais poderosa. Podem tentar nos calar, nós não nos calaremos. Ele está vivo, queiram ou não, é fato consumado. Já tentaram negar, fiquem tranquilos. Vão continuar tentando, fiquem tranquilos. Viva o Cristo vivo em você. Porque esse plano, ele foi um sucesso. O Sproul vai dizer que a cruz não torna a redenção possível. Ele a realiza. Está consumado. A questão é se eu e você vamos então acessar essa graça por meio da fé. O verso 17, ou seja, o verso anterior do que nós começamos a ler, ele vai dizer: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portanto, para aqueles que já entregaram a vida para Jesus, a Páscoa é um convite à santidade. Não é simplesmente um convite à salvação e vou viver do jeito que quero. Não, eu sou salvo e vivo de forma que agrada àquele que me salvou. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. A Páscoa é também, para mim e para você, um convite à santidade. A você que ainda não entregou a vida para Jesus, a Páscoa é um convite para que você seja liberto do peso do pecado, para que você seja liberto das amarras da morte, para que você seja liberto de uma condição meramente terrena de vida, e você receba a vida eterna em você, em nome de Jesus. Portanto, meus irmãos, a pergunta de hoje não é se o plano deu certo. A gente não está aqui para mostrar se o plano deu certo ou não, ele já deu. A pergunta é se você já se rendeu a esse Deus que planeja e acontece. A pergunta não é se o plano vai funcionar. Já funcionou. A Escritura mostra tudo que já deu certo. Isso nos dá a garantia de que o retorno dele também vai acontecer. É certo. A pergunta para nós, então, é se você faz parte desse plano eterno. Se você pode dizer: eu estou nesse plano. Que aleluia. Glória a Deus. Eu abracei esse Cristo que venceu por mim. O pastor Rafael Abdala, ele postou um vídeo na internet. E eu quero cotá-lo aqui. Cotá-lo? Citá-lo, melhor dizendo. Vim do inglês e fiquei. Como as Escrituras, Vanessa, apontam para Cristo. E ele diz o seguinte: em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo ele é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico ele é o sacrifício perfeito, em Números ele é a rocha ferida no deserto. Em Deuteronômio ele é o profeta semelhante a Moisés, em Josué ele é o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes ele é o libertador fiel, em Rute ele é o resgatador. Em 1ª e 2ª Samuel ele é o rei segundo o coração de Deus, em 1ª e 2ª Reis ele é o rei eterno. Em 1ª e 2ª Crônicas ele é o Senhor da história, em Esdras ele é o restaurador do templo. Em Neemias ele é o que reconstrói os muros, em Esté ele é o Deus que age nos bastidores.
Em Jó, ele é o redentor vivo. Nos Salmos, ele é o bom pastor. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o sentido da vida. Em Cantares, ele é o noivo amado. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o renovo justo. Em Lamentações, ele é a esperança em meio à dor. Em Ezequiel, ele é a glória que volta ao templo. Em Daniel, ele é o filho do homem. Em Oséias, ele é o esposo fiel. Em Joel, ele é o derramador do Espírito. Em Amós, ele é o restaurador da justiça. Em Obadias, ele é o Senhor do reino. Em Jonas, ele é o Deus da misericórdia. Em Miqueias, ele é o governador eterno. Em Naum, ele é o refúgio seguro. Em Abacuque, ele é a alegria da salvação. Em Sofonias, ele é o rei que salva. Em Ageu, ele é o desejado das nações. Em Zacarias, ele é o rei humilde. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Só que essa história não está no passado. Ela é presente e futuro. Amém? Portanto, em Mateus ele é o rei prometido, em Marcos ele é o servo sofredor, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o verbo que se fez carne, em Atos ele é o Senhor da igreja, em Romanos ele é a nossa justificação, aos Coríntios ele é o poder de Deus, aos Gálatas ele é a nossa liberdade, em Efésios ele é a cabeça da igreja, em Filipenses ele é a nossa alegria, em Colossenses ele é a plenitude de Deus, em Tessalonicenses ele é o rei que há de vir, em Timóteo ele é o mediador fiel, em Tito ele é a bendita esperança, em Filemão ele é o restaurador das nossas vidas, em Hebreus ele é o sumo e eterno sacerdote, em Tiago ele é o Senhor que transforma as obras em fé viva, em Pedro ele é o pastor das nossas almas, em João ele é o amor verdadeiro, em Judas ele é o Senhor que guarda, em Apocalipse ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus. Esse é o Cristo que morreu por nós, mas que viveu por nós também. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.